Olá, pessoal. Então, a gente vai continuar de onde a gente parou. A gente, na última aula, resolveu alguns exercícios, certo? Então, agora a gente vai resolver mais alguns que também são questões de prova. Bom, aqui a gente tem uma questão que pergunta o porquê as mutações elas podem tirar uma população do equilíbrio, uma vez que as mutações, elas majoritariamente elas são irrelevantes, quando a gente fala no sentido populacional. Certo? Só relembrando vocês da última aula, que, assim, as mutações, elas são raras. E o que é que define mutação? Mutação é a mudança súbita e herdável do material genético, certo, pessoal? Então, o que é que uma mutação, ela é capaz de tirar uma população do equilíbrio? Ou melhor, quando essa mutação, ela é capaz de tirar a população do equilíbrio? Bom, ela vai ser capaz de alterar as frequências aléricas de uma população quando essa mutação trouxer vantagem ao indivíduo mutante. Ou seja, a mutação ela só pode alterar a frequência alérica quando ela está aliada a outro processo sistemático, que no caso é a seleção. Nesse caso, a seleção natural. Por quê? Os indivíduos que possuem vantagens sobre outros, eles vão se reproduzir mais, logo deixar mais também descendentes, certo? Então, se a mutação ela trouxer alguma vantagem do ponto de vista adaptativo ou reprodutivo, esse indivíduo ele vai difundir o alelo mutante ao longo da população e alterar as frequências aléricas. Bom, aqui a gente tem outra pergunta, que é: em quais situações o processo de migração não levará a alterações no equilíbrio genético de uma população? Bom, pessoal, então basicamente essa questão ela está perguntando que o seguinte: quando é que a entrada de novos indivíduos em uma população não alterará o equilíbrio genético da população? Ora, quando o número de imigrantes não for significativo, ou seja, eu tenho 1 milhão de animais e entra um animal, vai alterar as frequências aléricas? Não. A alteração que esse animal faz em relação à população é desprezível. E ou quando a frequência alérica dos migrantes não for diferente da população inicial. Ou seja, se eu tenho uma população com 0,8 a frequência do alelo dominante e entra outros indivíduos nessa população minha que também tem a mesma frequência alérica, não muda, tá, pessoal? Não muda. Então, quando é que a migração não levará a alteração às frequências, não levará a alteração no equilíbrio genético? Quando o número de imigrantes não for significativo e quando a frequência alélica dos migrantes não for diferente da inicial. Ou seja, se eu tenho uma população com 0,5 a frequência do alelo dominante e 0,5 a frequência do alelo recessivo, se entrar só heterozigoto na minha população, os heterozigotos eles não vão alterar a frequência alélica. Por quê? Porque eles são metade azão e metade azinho. Pessoal, isso aqui foi só uma revisão, tá? Isso tudo eu já falei mais detalhadamente na outra aula. Então vocês devem estar pensando agora, ai meu Deus, o Samuel está falando tudo muito rápido. Calma, eu estou falando tudo muito rápido porque isso tudo aqui eu já falei na outra aula, tá, pessoal? Então, caso vocês queiram saber mais detalhadamente, eu recomendo assistir a outra aula. Bom, outra questão aqui que a gente tem é a complexidade de uma característica. Bom, a complexidade de uma característica é dada por dois fatores. Quais são eles e como eles afetam o processo de seleção? Então, basicamente, essa questão ela está perguntando o que que torna uma característica difícil de ser melhorada? Pessoal, eu gosto de dizer que as características genéticas, elas são como o cubo mágico.
Quando você está montando um cubo mágico, você quer montar uma combinação ideal, ou seja, eu quero colocar os quadrados que possuem as mesmas cores agrupados, certo? Isso é uma combinação ideal. Bom, os genes, eles se comportam da mesma forma. Os genes, eles são como montar um cubo mágico. Ou seja, quanto maior o número de quadradinhos, mais difícil é montar um cubo mágico, certo? Então, por exemplo, se eu pego um cubo mágico que tem 16 quadrados em cada lado, nossa, vai ser muito difícil montar esse cubo mágico. Vocês concordam comigo, né? Então, eu quero que vocês imaginem que cada quadradinho é um par de genes. Então, quanto maior o número de pares de genes, mais difícil é encontrar uma combinação ideal para a característica que o melhorista está trabalhando, certo? Samuel, calma, eu não entendi o que você disse. Bom, quanto maior o número de quadradinhos, mais difícil é montar um cubo mágico. Da mesma forma, quanto maior o número de pares de genes relacionados com aquela característica, mais difícil é encontrar uma combinação ideal, certo? Bom, então a gente tem aqui a resposta, né? Que a complexidade de uma característica, ela vai ser dada por dois fatores: o número de pares de genes, de modo análogo ao cubo mágico, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, quanto maior o número de pares de genes, mais difícil é encontrar uma combinação ideal para que aquela característica se expresse, certo? Se expresse de maneira desejada pelos melhoristas. Bom, então, o número de pares de genes e os diferentes modos de ação gênica atuando sobre uma mesma característica, certo? Então, o número de pares de genes é complexo porque quanto maior o número, mais difícil é encontrar uma combinação ideal, e os diferentes modos de ação gênica também atrapalham o processo seletivo, principalmente o modo não aditivo, tá, pessoal? Por quê? Porque o modo não aditivo ele não se expressa de maneira linear. Ou seja, dois pais brancos com uma característica no modo aditivo podem ter um filho preto, certo? Isso quer dizer o quê? Que as características no modo não aditivo, elas não se expressam de maneira linear. Bom, então, o número de pares de genes, ele vai afetar o processo de seleção, porque quanto mais genes, mais complexo é encontrar uma combinação ideal, isso vocês já sabem. Já os diferentes modos de ação gênica, eles vão afetar a seleção, porque quando a seleção é baseada no fenótipo, ou seja, naquilo que eu vejo, ela vai ser prejudicada, tendo em vista que pode haver confundimento entre o fenótipo e o que o animal é geneticamente. Samuel, não entendi. Pessoal, é o seguinte: no modo não aditivo, eu posso ter um indivíduo heterozigoto que se comporta da mesma forma que o homozigoto dominante. No modo não aditivo, em uma situação de dominância completa, é impossível distinguir o homozigoto dominante do heterozigoto. Na prática, isso significa dizer que eu posso acabar selecionando um animal acreditando que ele é homozigoto dominante e, na verdade, ele é heterozigoto. E isso vai ter prejuízo ao longo das gerações. Por quê? Porque esse alelo indesejado, ele vai se difundir na população, certo? Então, no modo não aditivo, pode haver confundimento entre o que eu vejo e o que o animal é geneticamente, certo? Bom, então aqui a gente vai ter uma questão que é o seguinte: a cor do pelo de coelhos depende de uma série de alelos múltiplos. Aqui eu coloquei para facilitar para vocês A, B, C e Dzinho, certo? Responsáveis, respectivamente, pelas pelagens selvagem, chinchila, Himalaia e albino, certo? A relação de dominância entre eles é A, B, C e Dzinho. Um criador colocou uma fêmea Himalaia e dois machos chinchilas
de genótipos diferentes em uma mesma gaiola. Depois de um certo tempo, nasceram 8 coelhinhos, sendo 2 chinchilas, 2 himalaios e 2 albinos. Com base nessas informações, responda: qual o genótipo da fêmea himalaia e do macho chinchilo que a fertilizou? Pessoal, calma. Eu sei que vocês estão olhando para essa questão e pensando, meu Deus, eu não sei nada de genética. Calma. Vamos pensar o que a gente tem de informação. Primeiro, a cor dos coelhos, ela é comandada por 4 genes: o gene A, o gene B, o gene C e o gene D. Esses genes, eles têm uma relação de dominância, ou seja, o Azão domina sobre o B e o C domina sobre o D. Tá, pessoal? Em uma ordem aqui, quem vem primeiro? O A vem primeiro, o B vem depois, o C vem depois e o Dzinho vem depois. Bem fácil aqui de perceber qual é a relação de dominância. Então, seguinte, uma fêmea é Himalaia. Opa, quem que é Himalaio aqui? Vamos olhar. Selvagem é A, chinchila é B e Himalaia é C. Opa, então eu sei que a minha fêmea ela tem um alelo C, tá, pessoal? A fêmea tem um alelo C. Isso eu tenho absoluta certeza. A fêmea tem um alelo C, tá? Por que, Samuel? Porque a cor, é, a cor Himalaia, ela depende do alelo C. Então, essa fêmea, ela exclusivamente ela vai ter pelo menos o alelo C. O que vem depois, não sei, certo? Então vamos olhar aqui. Ela cruzou com um macho que é chinchila. Para ser chinchila, ele tem que ter o alelo B. Opa. Então eu sei que esse macho ele tem um alelo B, certo? O que vem antes ou depois desse alelo B, a gente não sabe. Mas eu sei que a fêmea ela tem um alelo C, porque ela é Himalaia, e eu sei que o macho ele tem um alelo B, por quê? Porque ele é chinchila. Então, só relembrando aqui para vocês não esquecerem, aqui eu tenho a cor de pelagem dos coelhos. A vai ser o coelho selvagem, certo? B vai ser o coelho chinchila, C, himalaio e D, albininho, certo? Dzinho. Olhando para essa imagem aqui, provavelmente vocês não esquecem. Tá bom, pessoal? Então, o que que acontece? Um criador colocou uma fêmea himalaia e 2 machos chinchilas, de genótipos diferentes, em uma mesma gaiola. Depois de um certo tempo, nasceram 8 coelhinhos, 4 chinchilas, 2 himalaios e 2 albinos. Opa! Nasceram 2 albinos. Se nasceu algum coelho albino, significa dizer que eles, tanto o macho quanto a fêmea, carregam o alelo Dzinho. Por quê? Porque o Dzinho, gente, ele é recessivo. Ele só pode se expressar se ele for homozigoto. Ou seja, um coelho albino, como vocês conseguem ver aqui na imagem, só vai se expressar se o genótipo dele for Dzinho, Dzinho. E como do cruzamento desse macho e o cruzamento dessa fêmea nasceu um coelho albino, então eu posso presumir que esse coelho, certo? Esse macho e essa fêmea, eles têm o alelo recessivo, já que se nasceu albino e esse coelho aqui, ele só se expressa em homozigose, ou seja, desenho, desenho, então eu sei que tanto o macho quanto a fêmea carregam o alelo recessivo. Mas opa, a gente já tinha descoberto qual era o alelo da fêmea e qual era o alelo do macho, certo? A gente sabe que a fêmea tem C e o macho tem B, certo? Então, vamos raciocinar, certo, pessoal? Bom,
Eu sei que o macho é chinchila, certo? Para ser chinchila, ele precisa do gene B. Então, o macho é BD. Opa, a gente já achou o genótipo do macho. E da fêmea? Se a fêmea ela é Himalaia, como a gente viu, essa fêmea ela vai ser Czão Dzinho e o macho Bzão Dzinho, certo? Então a gente achou o genótipo do macho e o genótipo da fêmea. Não foi uma coisa difícil, pessoal, certo? Mas eu entendo que vocês não estão acostumados a trabalhar com alelos múltiplos. É um pouco complicado, sabe? Quando a gente não tem prática. Bom, pessoal, então aqui a gente vai ter o seguinte: a questão ela fala que tem dois machos que possuem genótipos diferentes. Opa, qual é o genótipo do macho passado? B, D. Se ele é B, Dzinho, então significa dizer que o outro macho é diferente dele. Então, a única opção que esse outro macho tem para ser é BC. Por que BC? Porque a gente viu aqui que esses genes aqui, eles têm uma relação de dominância um com o outro. Então, o que que acontece? Esse outro macho, que não é o macho que a gente já viu, ele só pode ser BC. Porque se ele fosse BA, o genótipo dele seria selvagem, porque o alelo A manda no alelo B, certo, pessoal? Então, assim, a gente tem aqui a relação de dominância para vocês observarem. O alelo selvagem manda no alelo chinchila, que manda no alelo himalaio, que manda no alelo albino. E aqui a gente tem as letras embaixo para vocês não se perderem, certo? Então é o seguinte, a questão, ela fala que os machos possuem genótipos diferentes, mas que ainda são chinchilas. Se o macho anterior era BD, sabemos que o outro possui o alelo B, certo? Porque ele é chinchila. Então não tem como ele não possuir o alelo B. Se ele possui um fenótipo himalaio, ele só pode ter um gene cujo qual ele é dominante. Ou seja, o alelo B é dominante sobre outra coisa. Então, a gente vai presumir com absoluta certeza que esse outro macho é BC, tá, pessoal? Não é uma coisa difícil. Então, a gente achou o genótipo da fêmea e achou o genótipo do macho. Bom, agora, essa questão, ela vai perguntar o seguinte: qual o resultado fenotípico esperado se essa fêmea se acasalar com o outro macho e nascerem 8 filhotes? Pessoal, se vocês não sabem fazer cruzamento, é o seguinte: eu vou cruzar esse macho com essa fêmea, certo, pessoal? Eu gosto de colocar o macho aqui em cima e a fêmea aqui embaixo. Dá a mesma coisa, tá, pessoal? Então é o seguinte: então CD e BC. A gente vai fazer o cruzamento. Coloco o alelo B e o alelo C, que veio daqui. Depois eu coloco o alelo C e o alelo D, que veio da fêmea, certo? Bzão com Czão dá Bzão Czão. Czão com Czão dá Czão Czão. Dzinho com Bzão dá Bzão Dzinho. E Dzinho com Czão dá Czão Dzinho. Então, o que que a gente viu aqui? Que metade vai ser chinchila e metade vai ser himalaio. Por quê? Porque o gene C, ele é o gene himalaio, certo? Então aqui a gente tem o gene Czão, Czão, himalaio dominando, Czão, Dzinho, quem domina é o himalaio, certo? Então aqui metade himalaio, e aqui a gente vai ter o Bzão mandando no Czão e o Bzão mandando no Dzinho. O gene Bzão é o gene do chinchila.
Então, a gente vai ter metade chinchila e metade himalaio. Se nasceram 8 filhotes, 4 chinchilas e 4 himalaios. Certo, pessoal? Então, a gente vai fazer aqui outra questão do mesmo nível, certo? Então, numa raça de suínos, a cor da pelagem é determinada por dois genes de segregação independente. Os genótipos Czão, Czão e Czão, Czinho são brancos. Ou seja, o alelo Czão manda no alelo Czinho, certo? Czinho, Czinho é necessário para a pelagem colorida. Ou seja, todo mundo que tem Czinho, Czinho obrigatoriamente é colorido. Aí a cor é determinada pelo segundo gene. Ou seja, a gente tem aqui uma questão de epistasia. Essas cores, castanha e preto, só podem se expressar se aqui na frente você tiver um alelo Czinho, Czinho. Certo, pessoal? Então, certo, pessoal? Cuja cor é determinada pelo gene cor castanho, né? Que vem primeiro Czinho, Czinho, aí depois Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, vai ser castanho, certo? Quando a gente tem Czinho, Czinho, Vzinho, Vzinho, o animal vai ser preto. E aí a questão, ela pergunta o seguinte: do cruzamento de dois animais brancos heterozigotos, ou seja, Czão, Vzinho, Vzão, Vzinho, certo? Serão produzidos 12 dividido por 16 indivíduos coloridos. Certo, pessoal? Não vou ler as alternativas. Vocês estão conseguindo ver aí. Bom, então a gente vai relembrar aqui algumas coisas. Esqueci de apagar isso aqui. Bom, se um animal tiver um alelo Czão, não importa o que vem depois. Esse indivíduo ele vai ser branco. Se um animal tem um alelo Czinho, Czinho e vem um Vzão, independentemente do que vem depois, esse animal será castanho. Agora, se o animal ele é Czinho, Czinho, Vzinho, Vzinho, ele é preto. Pessoal, isso aqui é um resumo para quem não conseguiu entender eu explicando aqui, tá? Porque ficou um pouquinho confuso. Mas isso aqui vocês pegam, tá? Então, basicamente, a questão ela está perguntando o seguinte: se eu cruzar um indivíduo heterozigoto, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho e Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, quantos animais nascerão coloridos e quantos animais nascerão brancos, certo? Então, aqui eu vou colocar todas as combinações possíveis, certo? Então, aqui no macho, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho e a fêmea, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, eu vou colocar tudo, tá, pessoal? Então, aqui eu vou colocar os genes em pares. Quando a gente tem dois genes e a gente quer fazer um cruzamento, a gente coloca os genes em pares. Certo, pessoal? Então, eu vou começar colocando os genes que combinam com Czão, certo? Então, Czão, Vzão e Czão, Vzinho. Pronto. Acabei de colocar o Czão no macho. Agora eu vou para o Czinho. Czinho, Vzão e Czinho, Vzinho. Viram como é fácil trabalhar com alelos múltiplos? Pessoal, é só colocar os dois alelos. Aqui a gente só vai trabalhar com dois alelos, a gente nunca vai trabalhar com mais, podem ficar tranquilos. Na fêmea, ela é heterozigota. Então, pessoal, é a mesma coisa. Czão, Vzão, Czão, Vzinho, Czinho, Vzão e Czinho, Vzinho. Tá, pessoal? Então, eu primeiro começo com todas as combinações possíveis. As combinações de Czão e depois as combinações de Czinho. Quando os dois animais forem heterozigotos. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar a estrutura, né? É óbvio que eu não vou fazer com vocês tudo isso, mas eu só quero que vocês saibam que um alelo vem da fêmea e outro alelo vem do macho. Depois, um alelo vem da fêmea e outro alelo vem do macho.
Certo, pessoal? Então, vocês estão vendo aí os quadradinhos todos feitos, mas eu vou fazer uns dois aqui para vocês verem como faz. Então, ó, Czão, Czão, Vzão, Vzão, dá Czão, Czão, Vzão, Vzão, certo? Depois, Czão, Czão, Vzão, Vzinho, tá? Czão, Czão, Vzão, Vzinho. Tá, pessoal? Vocês entenderam aqui como faz. Não é nada muito complexo. Mas o que que a gente entendeu? Que os indivíduos que possuem o alelo cesão são brancos. Então, todo mundo que tem o alelo cesão é branco. Não importa o que vem depois. Tá, pessoal? Então, aqui todo mundo é branco. Menos esses caras aqui, esses quatro. Eles não são brancos. Para ter a cor castanha, você tem que ter o alelo vezão, e não importa o que vem depois. Então, esse cara é castanho, esse cara é castanho e esse cara é castanho. A gente só vai ter um indivíduo preto, que é esse aqui. Então, a gente tem um preto, 12 brancos e 3 indivíduos castanhos, certo? Então, a gente vai ter como alternativa a letra C. 3/4 dos indivíduos são brancos. Mas, opa, Samuel, mas aqui são 12 indivíduos que são brancos. Como é que foi que você chegou nesse resultado de 3/4? Bom, pessoal, lembrem de simplificar as frações, certo? Então, 12 indivíduos são brancos e 16 são o total. Eu divido por 2 em cima e divido por 2 embaixo. Eu vou ter 6 dividido por 8. Depois eu divido novamente por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Lembrem de simplificar as frações. Por quê? Porque as questões de genética adoram fazer isso com vocês. Simplifiquem as frações. Não é nada muito complexo, tá, pessoal? Mas se vocês tiverem dúvidas sobre a questão, falar, Samuel, faz de novo, não entendi. Pessoal, vocês podem assistir o vídeo de novo e eu, particularmente, gosto de fazer isso aqui presencialmente. Por quê? Porque eu acho que vocês não entendem com eu falando dessa forma. Mas aqui a gente tem mais uma questão, certo, pessoal? Na genealogia abaixo, os indivíduos assinalados com preto apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante. Ou, então, eu sei que todo mundo que é preto tem um alelozão. Certo, pessoal? Preto a gente vai representar na genética como os indivíduos afetados. Então, todo mundo que é branco é recessivo e todo mundo que é preto tem o alelozão. Isso aqui sem dúvidas, tá, pessoal? Agora é o seguinte: se os indivíduos que não são afetados, eles são recessivos, então todo mundo que é branco é azinho azinho, certo? Incluindo essa fêmea. Se esse macho acasalou com essa fêmea e nasceram indivíduos que não foram afetados, isso significa dizer que ele tem um alelozinho para doar. Então, ele é heterozigoto, certo, pessoal? Se ele é heterozigoto, então se a gente fizer o cruzamento de azão, azinho com azinho, azinho, a gente vai chegar exatamente aqui nesse resultado, certo? Se vocês fizerem um cruzamento. Então, eu sei que todo indivíduo que é afetado, ele possui o alelo dominante. Então, esse cara aqui, ele possui o alelo dominante. Esse cara aqui possui o alelo dominante. E todo mundo que não é afetado é recessivo, azinho, azinho. Certo? Para que um filho nasça com um alelo azinho, azinho, eu preciso que um alelo azinho seja doado pelo pai e outro alelozinho seja doado pela mãe, tá, pessoal? Vocês aprenderam isso lá em genética, que é a primeira lei de Mendel. Os alelos se segregam de maneira independente. Então, aqui a gente tem um macho heterozigoto, uma fêmea homozigoto recessiva e os filhos dele, a gente tem 2 heterozigotos e 2 homozigotos. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. Os indivíduos 1 e 1. Azão, azinho são heterozigotos. 2, 1 é heterozigoto e 2, 5 também é heterozigoto. Então, a alternativa correta é a letra A. Uma questão bem simples, tá, pessoal?
Então, basicamente é isso. É, obrigado. Tenham uma boa tarde e bons estudos aí para vocês. E não se esqueçam de fazer os exercícios da apostila, tá, pessoal? Porque a apostila, ela é base. Então, assim, eu sei que existem alguns erros na apostila, por mais que eles sejam mínimos. Eu fiz uma adaptação de um erro na apostila, no capítulo de seleção. Não sei se vocês perceberam, mas é porque antes estava seleção. Não, na verdade, eu acho que eu vou deixar para falar isso para vocês quando vocês tiverem aula de seleção, tá, pessoal? Tenham uma boa tarde, bons estudos. Basicamente é isso.